a nossa apresentação sobre análise espacial de pontos. Nós, Bianca e César, somos alunos da especialização em geoprocessamento e estamos animados para compartilhar nossas descobertas sobre a hidrografia e áreas de risco em Guarulhos. Neste slide, apresentamos os objetivos do nosso trabalho. Buscamos identificar cursos d'água e áreas vulneráveis a inundações, utilizando técnicas de geoprocessamento e cartografia para contribuir com a gestão de riscos na cidade. Esta etapa do trabalho consiste em análise espacial de padrões pontuais. Análise espacial de padrões pontuais utilizando o conjunto de dados definido na primeira etapa do trabalho. Etapas de trabalho desta segunda fase. 1. Análise de centrografia e estimativa de intensidade 2. Análise de distâncias em padrões pontuais 3. Aplicação das funções G, F, J, K e L 4. Modelagem de processos pontuais 5. Relatório e apresentação. Nesta fase, mergulhamos na análise de centrografia e na estimativa de intensidade. Iniciamos instalando os pacotes necessários, seguido pelo carregamento dos dados. Uma vez carregados, plotamos os dados para uma primeira visualização. A análise de centrografia nos permite entender a centralidade dos nossos dados, uma etapa crucial para identificar onde os eventos ou características se concentram mais intensamente. Finalizamos com a estimativa de intensidade, que quantifica essa concentração, oferecendo insights valiosos para decisões estratégicas em negócios. 1. Instalação e carregamento de pacotes. Focamos na preparação técnica para análises avançadas com R. Iniciaremos instalando pacotes cruciais como SPATSTA, SF e TDiverse, seguidos pelo SPAT. Esses pacotes são a espinha dorsal para executar análises de centrografia e estimativas de intensidade, permitindo-nos manipular, analisar e visualizar dados espaciais com precisão. 1.2 Carregamento dos dados. Focamos na preparação técnica para análises avançadas com RUA. Iniciaremos instalando pacotes cruciais como SPATSTA, SF e TDiverse, seguidos pelo SPAT. Esses pacotes são a espinha dorsal para executar análises de centrografia e estimativas de intensidade, permitindo-nos manipular, analisar e visualizar dados espaciais com precisão. 1.3 Plotagem de dados. Focamos na preparação da plotagem do mapa para análise e demonstramos o processo passo a passo. Veja como ficou a plotagem do mapeamento de áreas de risco no município de Guarulhos. Usando o RStudio, uma ferramenta poderosa para desvendar correlações em centros urbanos e áreas de risco. O resultado é um mapa detalhado, com o contorno do município em azul claro e o centroide destacado por um ponto vermelho. Este processo ilustra a potência de R na análise espacial, tornando complexas tarefas geográficas acessíveis e visuais. A análise de centrografia é fundamental para entender a distribuição dos pontos de interesse. Aqui discutimos as etapas de instalação e carregamento de pacotes, carregamento e plotagem de dados, além da estimativa de intensidade. Aqui exploramos como calcular o centroide de Guarulhos usando o RStudio. Iniciamos lendo um arquivo de dados geográficos, seguindo com a união de suas geometrias para criar uma entidade única. Utilizando as bibliotecas SF e ITMAP, calculamos o ponto central de Guarulhos. O resultado é um mapa detalhado, com o contorno do município em azul claro e o centroide destacado por um ponto vermelho. Neste slide, abordamos a análise de distâncias em padrões pontuais. Aplicamos métodos como a distância entre pares de pontos e a distância do vizinho mais próximo, que nos ajudam a entender a configuração espacial dos dados. Uma ferramenta indispensável para quem busca compreender melhor o espaço e suas dinâmicas. Neste capítulo, exploramos como categorizar áreas pela distância até o vizinho mais próximo, de 0 a 2.000 metros. Este mapa inovador permite uma análise minuciosa da proximidade entre pontos de interesse, essencial para negócios e planejamento urbano. Ao resultado é um mapa temático vibrante, onde aplicamos a paleta de cor roxa para destacar as variadas distâncias, facilitando a interpretação dos dados. Esse processo não apenas realça áreas de maior risco, mas também auxilia na tomada de decisões estratégicas para a mitigação de riscos. Utilizamos as funções G, F, J, K e L para explorar as distâncias entre pontos. Essas funções nos permitem verificar a presença de aglomerações ou repulsões, além de avaliar a intensidade de aglomerações em diferentes escalas espaciais. A função K de Ripley é essencial para analisar como pontos estão espalhados em um espaço. Ela verifica se a distribuição é aleatória, agregada ou regular. Isso é feito comparando a distribuição real com uma hipotética distribuição aleatória. Esta análise revela padrões ocultos nos dados, oferecendo insights valiosos para negócios e pesquisas. Demonstram como interpretar esses padrões, orientando a tomada de decisões estratégicas e aprimorando nossa compreensão das distribuições de dados geográficos. Ao comparar a função K observada com esses envelopes, determinamos a significância estatística dos padrões. Dando continuidade agora na função L de Ripley. Esta técnica nos permite ir além, comparando a distribuição espacial observada com um modelo teórico de aleatoriedade. Os envelopes que acompanham a visualização da função L são fundamentais. Eles atuam como fronteiras, indicando variações normais esperadas sob aleatoriedade. Ao analisar como os dados reais se comparam a esses envelopes, podemos concluir sobre a natureza do agrupamento dos pontos, se são mais próximos ou mais dispersos do que esperaríamos ao acaso. Esta análise é essencial para qualquer projeto que busque entender a estrutura espacial subjacente de seus dados. Utilizando as sofisticadas funções K e L de Ripley para análise espacial de áreas de risco de inundação, começamos com o carregamento e a meticulosa preparação dos dados. Em seguida, aplicamos as funções K e L para desvendar a estrutura espacial subjacente, contrastando os resultados observados com envelopes de simulação. Esta abordagem nos permitiu testar a hipótese de aleatoriedade espacial, oferecendo insights valiosos sobre a distribuição dos pontos de risco em Guarulhos. Os resultados obtidos em nossa análise. Discutimos as metodologias aplicadas e interpretamos os dados, destacando as áreas de risco identificadas e a relevância dos cursos d'água mapeados. A função K observada foi calculada e comparada com os envelopes de simulação. Se a função K estiver consistentemente acima dos envelopes, isso indica aglomeração. Caso contrário, sugere dispersão. A função L observada foi calculada e comparada com os envelopes de simulação. A interpretação segue a mesma lógica da função K.
Neste segmento, destacamos a colaboração e os códigos utilizados por Bianca Benjamin e César Alegretti no mapeamento da hidrografia e identificação de áreas de risco em Guarulhos. Códigos. Mais códigos utilizados. Para concluir, nossa análise espacial de pontos revelou informações valiosas sobre a hidrografia e áreas de risco em Guarulhos. Esperamos que nossos resultados contribuam para a gestão de riscos e a tomada de decisões na cidade.